Ei, Silvio! Tô de frente hoje com um grande tecladista, melhor, um super saxofonista. Não. Um exímio flautista, peraí, um excepcional compositor, um ótimo cantor, um super ator. Eu tô de frente hoje com um cara que é tudo isso e muito mais. Paulo Roberto de Souza Miklos vive descobrindo novos talentos desde que decidiu se dedicar às artes quando tinha apenas 12 anos de idade. Foi a música que fez dele um artista. Paulo Miklos é membro fundador de uma das mais bem-sucedidas bandas do rock nacional, os Titãs. Casado com a Raquel e pai de Manuela, ele tem ainda outra paixão, o Santos Futebol Clube. Continua, espero. Continuo, sempre. Você Isso a acha- gente não muda, a gente Não muda tudo. Mas Menos de, o time. De time do coração, não. E você acha mesmo que o Neymar é o máximo? É um craque. É, né? É um craque como só no celeiro de gigantes lá da Vila Belmiro costuma brotar. Você tem como a capacidade de fazer críticas ou aceitar as críticas que fazem a ele às vezes, ou não? Ele é um Não, irretocável? sim, não, eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que perceber como tem a gana do... Porque o craque, além de ele se divertir e ele tá muito adiante dos outros, parece que ele tem uma perna a mais, parece que ele está sempre um segundo à frente dos outros, parece que ele tem mais fôlego. É uma coisa estranha você ver como é a diferença e tal. No entanto, você vê que a vontade dele em todos os jogos, por mais que ele apanhe, inclusive, ser perseguido em campo e tal, você vê que ele se levanta, aí é que ele vai atrás, porque a satisfação que ele vai tomar é na bola, é no jogo, em dar uma meia volta no marcador. É isso que eu acho bacana de ver. Tem uma É isso que faz um craque, É isso então. que faz um craque. Não é uma coisa assim, eu fico esperando a bola aqui. Você herdou o Santos ou você se apaixonou pelo Santos do Pelé? Me apaixonei pelo Santos do Pelé, com certeza. Eu vi o Pelé jogar no Pacaembu. Você ia a campo, tudo? Eu ia a campo moleque, assim, com Teu 10 pai anos, levava? com 2 anos. Ia com meu amigo. Esse meu amiguinho, ele já era santista. Aí eu peguei uma carona e tal. E depois era aquela época também de glória do Santos, né? Eu estava com entre 8, 10, 12. Foi aquela fase mais... Então é a fase de formação mesmo. Você quis ser jogador de futebol? Você Não. jogou futebol? Não, eu joguei futebol na escola, mas eu nunca tive vocação. E aí eu fui o quê? Goleiro. Que acho que é uma coisa que eu fui no... Não fala assim que você ofende vários, hein? Não, mas eu digo assim, porque o goleiro sempre fala, ninguém quer jogar no gol, todo mundo quer ser artilheiro, quer jogar na frente. Então eu era escolhido porque eu me especializei. E eu fiquei bom na coisa. Então eu era um goleiro Um bom destemido. goleiro. Eu me atirava no pé da... Eu não tinha medo da bola e tudo mais. Então já me escolhiam. Porque quando tem a turma toda, você vai escolher o time, começa escolhendo 2, tiram para o ímpar e começa. Um escolhe um, outro escolhe o outro, vai escolhendo a turma toda até formar 2 times. Eu era sempre o primeiro escolhido, porque vamos garantir É mesmo? no gol e tal. Uma boa entendeu? memória. E é interessante porque eu posso brincar de filosofar em cima disso ou psicologizar em cima disso e posso te perguntar se você com todas esses talentos, por exemplo, que eu citei na abertura, é um cara assim. Para a banda você foi, não foi? O Eu acho que sim. multitask, como é que se fala? Regra 3, assim. O regra 3, exatamente. Uma coisa... Que é um pouco isso, é quem segura, joga pro goleiro que ele segura, é isso? Não? Eu acho que é de você fazer aquilo que está faltando e aí se divertir em procurar novos encaixes e novas possibilidades, entendeu? Então, quando a gente foi acústico, eu toquei bandolim, toquei flauta, toquei gaita. Quando era rock and roll, eu passei pro sax tenor. É uma coisa assim, né? E agora eu sou guitarrista. Porque Vem cá. Vagou. Eu quero chegar aí, mas eu quero ir com vagar. O que seus pais faziam? Meu pai é médico clínico geral, e minha mãe é do lar. Depois trabalhou no comércio também, da minha avó, que tinha uma loja de abajures, que chegou da Hungria e sabia fazer chapéus. E dos chapéus ela passou para os abajures. Quando você diz chegou da Hungria, a sua avó é judia? Judia húngara. Seu pai também meus é dois avós. Meu pai já nasceu no Brasil, minha mãe é carioca, meu pai foi estudar medicina no Rio de Janeiro, conheceu a carioquinha, filha de portugueses. Primeira geração também no Brasil. Você cumpre algum ritual, você segue a religião judaica ou não? Não. Nunca. Fala outra coisa para mim. Você já disse
que foi seu pai que apresentou os instrumentos musicais? Não, minha família tinha. Eu tinha uma tia que tocava piano, com orquestra, concertista. Então tinha uma coisa bacana. Meu pai me apresentou praticamente, sempre me levou aos shows. Eu acho que isso foi fundamental também na minha formação. E ao teatro também. E a passeios todo fim de semana. Era uma coisa religiosa do meu pai. Assim, sempre, os fins de semana, com os filhos, a gente ia fazer passeios turísticos, mesmo dentro de São Paulo. Ia conhecer, então ia, sei lá, desde a gente ia ao Ipiranga, sabe aquela coisa de ver a água dos rios na escadaria, até ir ao teatro, ia assistir um show no Parque do Morumbi, ou no centro da cidade, ou no Ibirapuera. Então, isso foi uma coisa também na formação da criança, que é uma coisa bacana. Você foi sempre muito bem educado, é isso que você está dizendo, e é Eu verdade. acho que sim. Esse Eles me múltiplo ofereceram interesse seu. muitos interesses diferentes. Então, eu pude sentir o prazer de estar diante de várias linguagens diferentes e tudo mais. E por que você cismou aos 12 anos que... Cismou não, por que você definiu, ou você apenas cismou, que queria ser músico na Talvez vida? eu tenha cismado mais, porque quando meu pai, eu pedi para meu pai alugar um piano, e eu passava as tardes todas martelando o piano. Eu adorava o Alice Cooper. Quer dizer, um pianista com Alice Cooper, aparentemente Não tem nada a Pois ver. é. Então eu tocava e tal. Inclusive, meu pai me levou na casa da minha tia para que eu tocasse para ela. Coitada, ela tinha aquele piano maravilhoso de cauda com teclas de marfim. Coitado, eu gostei que Eu você falou sentei coitado. blá, 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 e minhas composições ainda por cima. Blá, 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 assim, né? E aí minha tia ouviu tal, e depois ela falou, interessante, lembra um pouco o Dvorak e... sabe, ela pegou uns compositores bem metal. Em inglês seria wishful thinking, né? Quem sabe ele vira Quem sabe ele Dvorak. não vai virar um... Mas você... Não, mas aí eu ia te contar o seguinte, que eu não estudava mais, né? Aí ele tirou o piano, ele me deu uma bronca tamanha, que você vai mal, você vai repetir de ano, você não para de martelar isso aí, você precisa olhar os estudos e tal, e aquilo foi uma coisa, eu chorei, eu fiquei arrasado. O piano era uma... e aí é que Era eu o acho que... quê, o piano? Era assim, não sei, de repente eu tinha uma relação com aquilo que transcendia, assim, eram momentos que fiquei completamente absorvido, né? E aí minha avó, a dos abajures, viu que eu estava deprimido, tinha deprimido a criança. Ela me deu uma flauta transversal. E eu comecei a tentar tocar aquilo até que eu toquei e comecei a sair para fazer música com os outros, porque aí eu percebi que em vez de ser um piano nas costas, outros? aquilo... Então, por exemplo, eu conheci na Vila Madalena da época uma turma um grupo que chamava Papa Poluição, por exemplo, que era um grupo do Nordeste que estava sediado em São Paulo, e comecei a tocar com eles, improvisar e tal. Depois conheci o pessoal que era o Arembepe, que era da Bahia, que era uma turma de baianos arretados, assim, que era um grupo vocal com tambores e tudo mais. E eu sempre tocando junto, improvisando, inventando introduções e fazendo improviso. Sempre na flauta. Aí Sempre você na flauta. já pulava de instrumento? Aí teve o primeiro festival, que foi o eles entraram com uma música no festival, inclusive tinha o Walter Franco cantando aquela música sensacional, Canalha! Tal, tinha Caetano cantando música do Jorge Ben, e de repente eu era o arranjador de uma das concorrentes. O Arembepe tocando uma música. Quantos e eu escrevi anos um você arranjo. tinha? Eu tinha uns 14, talvez 15, 16. Foi uma carreira muito precoce mesmo. E eu cabeludinho com a roupa do time da escola. Que escola era? O Equipe. Mas já era o Equipe? Nessa época já era. Porque quando eu fiz o ginásio, né, que era o primeiro grau, né, eu ouvi falar numa escola que tinha música, que tinha festivais de música, eu não sabia exatamente o quê. Tinha eu falei, eu vou lá. Participativos, não é? Eu ouvi dizer que tinha música, que tinha festivais de música, e que tinha shows, inclusive, lá. Eu falei, é para lá que eu quero ir, porque o que eu quero estudar é isso. Eu não quero... E levei a minha turminha eu fazia o Batista Brasileiro, era um colégio que não tinha nenhuma queda para esse tipo de coisa. E a minha turminha foi atrás, alguns foram atrás, mas eu que estava interessado
nesse particular, assim. E cheguei lá e encontrei o que eu procurava, realmente, porque no Equipe, então, eu encontrei os meus colegas, futuramente a gente montou uma banda. E O resto é história. o resto é história. E os shows que o Serginho Groisman, que era o cara que cuidava do Grêmio da escola. Que fantástico. E que também depois entrou para a história como até hoje ele faz o Grêmio. É verdade. E recebe os artistas todos. Agora, você cruzou com Arnaldo Antunes ali. O Arnaldo era meu colega de classe do primeiro ano. Foi a sua... Foi só ele ou os Titãs tinham mais Não, Titãs os lá? Titãs estavam... A gente estava em classes em anos diferentes. Mas todos no então, mesmo o Sérgio colégio? Brito estava um ano na nossa frente, eu estava com o Arnaldo numa série, e no outro estava o Branco, o Marcelo, o Nando, e o Tony não fazia parte nessa época, estava em Assis, depois em Santos, foi chegando devagar, mas conhecia os outros dois, o Branco e o Marcelo, e montaram um trio, os três. É. E aí eu fui assistir os três e tal. E aí tem a história dos Titãs, que é divertida, porque está um pouco em cima dessa parceria que eu montei com o Arnaldo, e começamos a compor, descobri que a gente podia fazer músicas, começamos a chamar os outros compositores. Quem mais a gente conhece que compõe? E era um bando de caras que batiam um violão e faziam suas próprias músicas, cabeludinhos, né? Hoje eu vejo uns coletivos dos novos compositores. Eu falo, mas era isso que a gente era. Um coletivo Como dos coletivo? novos... Coletivos, porque assim, são vários compositores que se unem para cantar suas canções, e todos cantam a canção de cada um, e eles chamam isso de coletivo. Mas não necessariamente formando uma banda. Não. Então eles chamam de coletivo, mas são individualidades. Agora... Era mais ou menos isso, mas é que a gente descobriu que podia ser uma banda. Peraí, mas a gente... E aí começou aquela coisa, eu quero tocar guitarra, eu também. Não, 3 não dá. 3 guitarras, baixo então, e eu também baixo. Não pode e tal. Aí a gente revezava no baixo, e revezava no teclado. Paulo, fala uma coisa para mim. Você acha que é tudo muito diferente hoje? Era um colégio de crianças e jovens muito especiais. Era um colégio onde se podia contestar, não era isso? E nós estamos falando de época de repressão, não é isso? É. Eu acho que numa época bastante difícil, era um colégio que tinha, inclusive, um histórico de, vamos dizer, resistência, ou de, pelo menos, colocar discussões, é até arriscado, até um certo ponto e tal, mas ser um espaço, uma área garantida de livre expressão. Então, no momento que você bate no pátio do colégio, você começa a trazer os artistas para fazerem shows, e tudo que eram aqueles shows que hoje a gente chama de acústico, mas era um show, um sujeito com violão. Eu vi o Alceu Valença sozinho de violão, o danado pra cá atende. Como é que é? Eu bebo e cuspo fumaça de gasolina, não sei o quê, uma força. Ele era muito impressionante. Sensacional. E ele é ator também, ele é cantor, então ele com violão sozinho, eles ficavam em pé no banquinho. E aquilo para a garotada de 12, 14 anos, aquilo era impressionante. Aquilo que era a cultura brasileira, nordestina, ele trazendo uma coisa do baiano. E aí a gente viu novos baianos no pátio da escola. Isso é Gilberto Gil cantando Viva o Índio do Xingu, em pé no banquinho. Eu quero fazer uma pergunta para terminar esse bloco. Você diria que o Brasil virou o país que você queria quando fazia Equipe? Eu acho que essa resposta vai ser sempre ainda não. Né? Mas está a caminho. Eu acho que a gente conquistou a liberdade, sem dúvida. Acho que a minha geração teve o seu papel de forçar o limite. E a gente ainda está fazendo isso. Até onde a gente pode ir, até onde se pode falar, vamos nos educar mutuamente, né? Eu tenho o direito de me expressar, de dizer aquilo que eu sinto, que eu acho, e as coisas devem ser, em parte, do jeito como eu acho, e em parte do jeito como você acha. E acho que essa que é a democracia, é um aprendizado, né? Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o Titã Paulo Miklos e voltamos em seguida. Até já.
volta ainda de frente com Paulo Miklos, cuja mais recente obra individual foi Noel Rosa, é isso? Foi um... Você gravou cantando sozinho? Eu cantei com um grupo fantástico, o Quinteto em Branco e Preto, que é um grupo de samba aqui de São Paulo, que eu conheci filmando o último filme que eu fiz, É Proibido Fumar. Que é linda, adorei. Creme de leite no salmão? Pô, Não é da possível. hora. Então não é salmão? Salmão, Porque sim. não combina com creme de leite. Cara, o salmão do Estalinho, da hora, cara. Uma delícia, tesão. Duvido. A Estelinha quem é sua empregada? Não. Estalinha, minha ex. Sua ex? É. Sua Ex ex? mesmo. É, a minha ex. Mulher independente, assim, viajada, né? Fala várias línguas. Modelo, produtora. Figura. O modelo? Modelo de mão, sabe? Adorei esse filme, você tá E ótimo. eu conheci essa turma, eles eram minha banda de apoio na churrascaria. Fazia papel de um músico de churrascaria que tocava sambão e tal. E aí eu conheci os caras. Quando eu vi que eles não eram nada elenco de apoio, eles eram a maior banda de samba de São Paulo, talvez do Brasil. E aí, quando me veio o convite para fazer o Noel Rosa... Foi um convite, não foi ideia sua? Foi um convite, não. O Centro Cultural Banco do Brasil convidou para fazer leituras inusitadas da obra do Noel, comemorando 100 anos de nascimento do Noel, né? E aí eu achei que eu já era o inusitado. O que eu queria mesmo era mergulhar no samba do Noel. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão nasce a quem tem. Foi espetacular, foi tão rico, é tão maravilhoso. Aí eu mergulhei no samba mesmo, porque com eles eu conheci o Samba da Vela, que é uma comunidade onde eles se reúnem semanalmente, com compositores de São Paulo e da região, do bairro, da comunidade. Sensacionais, cada pérola, cada música fantástica. E essa é uma outra história para a gente contar. Bota uma vela, a vela vai queimando e o samba vai... Todo mundo vai aprendendo o samba inédito de um dos compositores. Que bárbaro. Todo o lugar lotado, todo mundo cantando e eles distribuem a letra. E as pessoas ficam cantando. E aquilo vai crescendo, e mais gente vai aprendendo, e o samba começa a pegar e começa a é uma arrepiar. coisa de musicalidade absoluta mesmo, você precisa ter. Que bonito, eu acho que é uma coisa de brasileiro. Tem toda uma coisa bonita. As cadeiras são todas, sei lá, pretas, um lugar muito simples de plástico, mas a única cadeira branca é a do compositor. Para que todo mundo identifique, essa música que nós estamos cantando é daquele cara. Daquele cara, ou daquela mulher. Compositora. Muito bom. Agora, voltando pro rock, sua origem está aqui. Esse é o disco É o Grande Encontro. DVD do Rock in Rio, do Grande Encontro entre Titãs e os Chutes a Pontapés, lá de Portugal, que são adorados lá. São. Vocês se juntaram, se conheceram em que situação? Nós já tínhamos nos encontrado nos anos 80 e 89, quando a gente foi gravar em Montreux, no festival de jazz. A gente passou pela Europa e tal, e passou por Portugal e fizemos alguns shows abrindo para eles. Mas o nosso contato não foi tão próximo. Deixamos ali uma sementinha, ali conhecemos e tal, né? E dessa vez, sim, a gente preparou um show todo em que a gente tocava as músicas deles, eles as nossas. E tem muita identificação. Eles são uma banda um pouco mais antiga que a gente, né? Mas mais ou menos no mesmo período. As referências são as mesmas, de rock and roll e tudo. E eles têm uma história maravilhosa, uma trajetória também fantástica lá. Vocês se deram melhor no Rock in Rio do Rio mesmo ou no Rock in Rio lá em Jogando Portugal? em casa? Lógico que aqui, assim, a gente recebeu eles. Então, esse DVD é aqui no Rio, né?
número de pessoas é o mesmo, mais ou menos, ou não? Ou no Rio é bem maior do que o Rock, do que o espaço Rock in Rio? é bem maior aqui, né? É bem maior. E esse é um palco, o palco Sunset, que eles chamam, né? Que é muito bacana também. Mas estava bastante cheio, assim. Bom, e lá a gente pôde aí justamente ter a contrapartida, ver como eles são amados. E eu cantava aqui as músicas deles, e tá registrado. Aí quando eu fui cantar as músicas deles lá, e aí é que você sente que vem aquela coisa, aquela paixão das pessoas pelo repertório, pelas canções, você vê todo o povo cantando. E aí é uma delícia você ter uma música alheia, que é um grande sucesso para cantar, né? Vem cá, por que, com toda essa constatação de que teu negócio sempre foi a música, você foi se arriscar pela psicologia e pela filosofia? Não Lá sei, pra acho que trás, você lá fez isso. atrás, lá atrás. Eu acho que aí nada estava muito resolvido. E eu estava assim, são dois assuntos que me interessam muito. Né? Porque... E que eu acho que são complementares. Não sei, a filosofia, né, que é quase poesia, né? E a psicologia, que é de onde também vem a poesia, eu acho. Que é uma coisa de entender o ser humano, né? Ou da onde passa todo o drama, né? Mas você fez por pouco tempo. Foi um ano, um curso básico. Depois eu continuei tentando entrar em música e entrei em música na USP, né? Na Universidade de São Paulo, no curso de música. E aí eu prestei tocando uma peça de Debussy para flauta, Cyrix, que eu tirei praticamente de ouvido do disco, né, em vez de ler. E aí entrei. Talvez porque tem uma prova de ouvido, né? O sujeito bate uns acordes e você tem que dizer que acordes são maior, menor, com sétima, maior. Você tem que dizer que acordes são aqueles. E aí eu matei todos, porque esse era o meu treinamento, né? Quando eu cheguei na classe no primeiro dia, eu vi que a turma era toda de conservatório, voltada totalmente para a música erudita, né? Então eu passei lá um ano me deliciando com a fitoteca que eles têm lá, e aí conheci Luciano Berio, conheci John Cage, os caras mais loucos da história, né? Que vinham fazer... Da música experimental, que foi o que sempre mais me chamou a atenção e me abriu a curiosidade e tudo mais. Mas a turma não tinha abertura para música popular. Sei. Isso é uma coisa mais recente. Aliás, vocês chegaram a sofrer de preconceito? Não, né? Você diz Com o tipo de rock que vocês sempre fizeram? Não, acho que não, porque a gente sempre andou por uma... Eu acho que a gente sempre, assim, a gente tinha uma coisa do underground, tinha uma cena do rock and roll, e depois a gente sempre foi muito atirado, a gente foi direto para os programas de televisão, a gente tinha paixão por aquilo, pelas músicas que tocavam no rádio, então a gente não tinha preconceito. A gente, na música que a gente fazia, não podia caber ali, ou a gente não podia, tinha uma coisa de se vender. A vida era uma festa mesmo. Não, isso, quer dizer, uma festa no sentido de... A gente queria fazer parte do todos. cenário da música e do entretenimento nacional. A música da gente tinha que ir para o maior número possível de pessoas. Não existia uma rádio rock, não existia uma TV, music television. Não existia isso. A gente é de antes disso. Então, a gente estava em todos os programas de auditório, então a gente estava nas rádios, nas AMs, nas FMs, a gente estava cavando, e porque a gente acreditava na música que a gente fazia, a gente tinha que conseguir colocar... Você só usou a psicologia para aqueles papos, ou você é um cara que já passou por terapia? Já passei por terapia. Precisou quando? Precisei... já precisava antes, mas precisei mais quando me dei conta de que eu precisava precisava de apoio mesmo para fazer a transformação que eu pretendia. Que época? Numa época não muito distante, né, em que você vai de abuso, de drogas, de álcool, Anos cigarro, 80? Era 90, o quê? 90? por aí. Porque vai uma coisa que vai, no meio da trajetória, a gente vai corrigindo. E é uma coisa também da época, eu acho, né? Isso que eu ia perguntar. Da época, não só da época de vida, da idade, mas da época também, né? Então, é a minha pergunta. Você acha que um tratamento, né, uma terapia, é necessária ou a paciência e o tempo vão corrigir todas essas questões?
Eu sou a favor da gente usar todas as Possibilidades. os instrumentos que se apresentam, sabe? Isso também é uma coisa do meu pai médico alopata, que não vê restrições. Vamos usar das bolinhas, mas Sim. vamos usar do antibiótico pesado, porque não vamos deixar coisa... Então, é você não ter... Então, se você pode ter um apoio, se você pode discutir aquilo, por que É outra você não vez vai não ter lançar preconceito. mão daquilo que pode te ajudar? À medida que, lógico, se a ficha não cair para você, não adianta. Se você continuar negando que você tem um problema, ou que você é um pouco diferente dos outros, e que isso pode ser ótimo. Inclusive, pode ser ótimo para você, pode salvar a sua vida. Pode melhorar muito sua vida. Você pode se divertir muito mais. De repente, só os outros estão se divertindo, inclusive com você. Mas você não. E aí, primeiro você precisa entender isso e depois procurar ajuda. É importante, é importantíssimo. Eu acho que aí conta todo mundo, conta quem trabalha com você, o teu meio de, né, a tua família. Aí conta tudo isso, pesa demais, assim. Você falou filosofia é poesia, né? Por vezes é mesmo. Eu acho que o ser humano é poesia, ou da pior qualidade ou da melhor qualidade. Nós todos temos essas pontas de qualidades, né? Eu acho que filosofia tem tudo a ver e tem que ser poesia. O que te inspira? Pois é, me inspiram o ser humano, né, as situações, mesmo essa coisa do formulações para compreender o universo, né, as atitudes humanas, a nossa percepção do mundo. Podem ser grandes projetos de definições e tal, como podem ser coisas muito insignificantes. Para fazer um rock and roll, precisa de muito pouco. Precisa de um grito sincero e sintético. Quando você descobre isso, você basta... Opa! É muito Insight. bom. É isso, entendeu? Não sei, pode vir das maneiras mais inusitadas. E é muito bacana, porque você sente quando você realmente está dizendo uma coisa que bate instantaneamente. E é divertido, eu acho. É uma outra categoria que não é aquela de uma coisa muito profunda, que tem um clima todo, que é gostoso também, principalmente quando é bem feito. Quando não é um saco. Você fala um pouco da maneira como você está dizendo, você está colocando, o rock é pura catarse. E aí funciona. É isso. Funciona para mim. Não necessita grande elaboração, é isso? Não, acho que a elaboração está justamente em perceber isso em profundidade. Entendi. Em perceber que uma pancada seca resolve muito mais do que 1000 palavras ao vento e cheio de poses e acordes dissonantes. Ô, Paulo, o Aurélio diz que Titã é a pessoa que tem caráter de grandeza gigantesca, física, intelectual ou moral. Onde é que vocês se enquadravam quando vocês escolheram o nome da banda? Isso veio de uma bobagem, como tantos nomes acontecem. Tinha uma coleção de livros, que eram os titãs da literatura, os titãs da ciência. Os titãs era uma enciclopédia de personalidades importantes de cada área. E nós pensamos, então os titãs, legal, os titãs do Iê-Iê. Do Iê-Iê? Não, do Iê-Iê não, do Iê-Iê, meio tribal. É do Iê-Iê. Legal, ninguém nunca acertou isso. Não, todo mundo falava do iê, é isso? É, lógico, porque tinha que explicar que tinha era que do explicar iê. a complicação. Aí a gente dizia, não, nós somos um conjunto, é uma tribo urbana e nós somos um conjunto nacional. E queria dar aquela coisa com o conjunto nacional da Avenida Paulista. Vocês eram quase uma A gente era orquestra, vocês eram 9. Era muita gente. Como é que pagar as contas no começo era complicado? Ninguém estava pensando nisso, né? É. Nesse aspecto. Mas dividir ali, isso aqui para você, A gente isso é queria para estar você. juntos, todos, né? E a discussão era boa. Conversar sobre uma música e fazer uma música juntos, com cada um dando um pitaco, falando uma coisa diferente, e a gente rindo muito e se divertindo. Esse que era a graça, que continua sendo assim até hoje. Muito mais divertido do que estar só. Termina aqui mais um bloco de frente com o Titã. Titã mesmo, Paulo Miklos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi.
Estamos de volta para mais um bloco de frente com Paulo Miklos. Quantos anos de Titãs? 30 anos redondos. Bom, 30 anos atrás, você dizia que não existe essa de crescer e virar solo. Mas você vira solo nessa trajetória em 2001. 2001 foi um ano bem complicado para vocês. Em 11 de junho, o Marcelo Fromer foi atropelado e morto ali numa das avenidas de São Paulo, uma daquelas ruas dos jardins ali de São Paulo. Você lançou o seu solo neste ano. Teria alguma coisa a ver? Revisão de vida? Não, foi antes disso, na verdade, né? A gente estava num momento em que a gente tinha feito uma parada, a gente estava voltando e a gente já tinha um disco pronto. Então, quer dizer, a gente tinha dado uma parada planejada, cada um foi fazer uma série de coisas diferentes, e eu fiz o meu disco solo nessa parada planejada. Aí nós nos reencontramos e começamos a trabalhar no novo disco. Esse novo disco, a melhor banda de todos os tempos, da última semana. Fizemos todos com o Marcelo, o disco todo com o Marcelo. Na véspera da gente viajar para o Rio de Janeiro, onde seriam as gravações no estúdio, lá no Rio, ele foi atropelado aqui um dia antes. Na Avenida Europa, não é isso? Eu me lembro exatamente. E o tempo passou muito rápido. Aí foi realmente uma coisa que transformou nossas vidas para sempre. E a gente resolveu fazer o disco, atrasar o disco uns 15 dias, em que a gente ficou completamente fora. E resolvemos que ficar juntos era a melhor coisa a fazer. A gente precisava ficar juntos, todos. E então nós entramos em estúdio para fazer o disco e começamos a fazer aquilo que tínhamos planejado fazer com ele. E era a melhor maneira de estar naquele momento. Vocês puseram uma música a mais, não era? Que não tinha ele, ou não? A gente colocou no outro... Não, nesse disco foi exatamente o disco. A gente estava com o disco pronto. Depois a gente fez uma homenagem para ele no disco seguinte. Que era o Epitáfio. Não, o Epitáfio foi mais... O Epitáfio já tinha. Ele não foi feito para ele, né? Mas... É uma música que fala sobre como a vida pode ser... Eu achei que tinha a ver. Eu perguntei, estou tocando num assunto dramático, mas eu quero saber, porque deve ter um monte de... Como é que se diz? De ângulos aí a serem analisados, né? Por exemplo, perder um cara no auge da juventude, né, do vigor, que trabalha com você assim a vida inteira, que sonha com você assim a vida inteira, faz o quê? Dá o quê em você? Provoca em você o quê? A visão da sua vulnerabilidade, uma nova perspectiva de vida. O que acontece? Bom, primeiro uma devastação, né? Uma coisa assim, você fica... Uma dor mesmo. Uma coisa assim, um impacto assim da gente não perder um pouco o chão, porque é uma parte de você importante. O Marcelo não era só uma parte do grupo, mas uma dinâmica do grupo. Ele era muito responsável por uma comunicação, uma via de comunicação que o grupo inteiro tinha externamente. Era um cara muito, muito dinâmico, cheio de contatos e muito sempre incentivando e querendo tocar para frente, e com planos e tudo mais, que incluía sempre o grupo e tudo, né? Então era uma coisa assim que em muitos sentidos a gente meio que se apoiava nele. E a gente foi se dando conta cada vez mais disso, na ausência dele, né? E é uma coisa assim, de repente a gente se olhou e percebeu que... Da mesma maneira como quando saiu alguém, a primeira vez que saiu, que o Arnaldo saiu, foi o primeiro a sair do grupo, aquilo deu um questionamento na gente, né? Deixou uma questão no ar. Mas qual então era a questão? Por que nós estamos aqui? Por que a gente vai continuar? Pode sair alguém? E vocês quebrou o continuaram encanto por ou quê? não? Entendeu? Quebrou aquele encanto juvenil que é para sempre? Não quebrou. É para sempre. E é para sempre. Essa é a constatação enquanto hoje. eu senti que é.
E hoje é para sempre, mais do que nunca. Nós estamos renovados, os 4 no palco. É uma coisa que o público tá assistindo. E a gente sente no público reconhecer como a gente está vibrando no palco, como está soando íntegro, sabe? A gente tem isso demora um tempo, a gente tem muito descaminho, tem muito de tentar se refazer como que a gente vai fazer tudo. A gente conta com a vantagem de, na gênese, no início da banda, a gente já era maluco o suficiente para dar conta dessas coisas. Revezava no instrumento, o cantor não era, a música não era. Tinha 4 cantores, a banda. Então, se um dos cantores saiu o outro, sobrou, ainda tem 3 cantando. Não acaba nunca, entendeu? E a gente reveza nos instrumentos, então a gente tem um apego pela banda e um desapego a certos tipos de pequenas coisas. Não, eu sou, essa área é minha de atuação. A gente sempre invadiu a área do outro para dar palpites, para dizer que achava que aquilo que você estava fazendo está errado, você devia fazer não sei o quê. E ninguém tem sossego. Mas, revendo aquilo que você disse lá atrás, que não existe essa de crescer e fazer solo. Crescer e virar solo. Como se tiver uma banda, seja uma coisa juvenil, que você tem que crescer. Mas olha, meu amigo, você acabou de dizer que e vire solo e volte aqui, tá? Você virou solo. Não, Todos viraram solo de alguma maneira e continuaram com esse lado que você acabou de taxar de juvenil mesmo. Mas é um pouco diferente, eu acho. Eu acho que aí é você experimentar, vivenciar todas as suas possibilidades. Foi isso Pode que ser dentro da aconteceu com música. o seu ser ator? Foi isso? Foi exatamente isso. Foi um desdobramento, quer dizer, foi primeiro uma surpresa, o primeiro convite que me foi feito pelo Beto Brant para fazer o Invasor. Que foi maravilhoso. Eu falei, mas eu não sei fazer isso, fazer um personagem, e ainda o personagem título do filme. E o Beto falou, você sabe, você vai lá e faz. E o Beto é genial como diretor também, de fazer a tua cabeça. Ele é um grande cineasta. Ele é incrível. E eu falei, bom, se você está dizendo, né, então a responsabilidade é sua, vamos lá, vou lá, vamos ver. E tal. Quando eu vi na tela grande, eu falei, né, que bárbaro, é isso. Qual é a tua, Anísio? Nós já te pagamos, o que você está fazendo aqui? Tô pensando em me envolver, vou dar um trampo aqui. O que você vai fazer, hein? Vou dar um trato na segurança, mano. Quero dar sossego pra vocês. Final de semana, vocês vão pra praia, vai comer umas beate. Nem tempo mais pra isso vocês têm. Vamos parar de brincadeira, Anísio. Você não viu o que aconteceu com o teu sócio? Então, deixa tudo comigo. Eu vou estar pelos 4 cantos, eu vou estar cercando, cara. Eu esqueci que era eu. Eu esqueci que eu estava me vendo na plateia. Eu estava no festival de Brasília, que o povo assiste gritando, né? Eles assistem, parece rock horror show. Parece jogo de futebol. O sujeito entra e vai lá, pega ele, todo mundo gritando. E eu estava assistindo o filme e virava para trás e shh. Eu esqueci que era eu. Eu assisti o filme como assisti todos na minha vida. Isso? Quer dizer, era isso que eu estava fazendo. É uma constatação de que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu estava ali um bicho de palco. Eu pensei que você estivesse dizendo, é isso, eu sou um ator. Isso eu fui... Eu acho que é a coisa mais fantástica que eu vejo aqui no teu programa sempre, quando você entrevista os atores, e quanto mais fantásticos eles são, essa coisa, você sempre pergunta, você já descobriu o que é? O que é ser ator? Você sempre pergunta isso. Eu acho isso fantástico, porque as respostas são sempre incríveis. É sempre algo que está em processo, né? E em você Em mim está tudo em processo. Por que eu não sou flautista mais? Eu não sei, talvez eu volte. Por que eu estou fazendo... Eu acho que tem que, mesmo como músico, eu enxergava a coisa por aí. Eu sempre pensei, por que não tem foco? Por que você não senta num instrumento e toca uma coisa e tem repertório? Aí você, dentro do teu instrumento, você tem repertório. Você sabe tocar uma música de Tom Jobim, você sabe tocar uma coisa assim, você sabe tocar... Eu não sei, eu posso até... Mas eu não... Eu já estou fazendo, entendeu? Já estou fazendo uma outra coisa, já estou tocando um outro instrumento, já estou pensando se tem um pedal de distorção, que eu ouvi dizer que... Posso fazer uma outra pergunta, então? Pode. Em algum instante, a sensação é de que não sei o que é, mas falta algo em mim? É isso? Pode ser. Não sei exatamente se é isso. Eu acho que... Porque essa plenitude, né? Essa satisfação artística, para você ver que fez alguma coisa, eu acho que eu vou experimentando
Você vai experimentando isso no decorrer são pequenos momentos, né? Eu acho que é sempre você acordar aquela coisa do Neymar que a gente estava falando no começo. Você levar uma rasteira e levantar e vir de novo em cima, porque a jogada ainda não acabou, até que apite o apito final. Então eu tenho essa... Mas não é aquilo... É uma ansiedade Como é de que fazer chamava mais, aquele seu de trabalho? experimentar. Vou ser feliz... Vou ser feliz e já volto. já volto. Não é isso. Quer dizer, você não está procurando a tal da felicidade, não? Que eu não consigo pegar uma definição boa até hoje. Essa brincadeira do título, esse é o meu segundo disco solo, né? É o título do disco, foi tirado de dentro de uma das músicas. É um pouco você sair da mesmice do cotidiano e se permitir, né? Então, vou ser feliz e já volto para cá. Já volto para a vida real. Aquela coisa embotada que a gente, às vezes, não enxerga mais as coisas. E esse ver com olhos livres é um pouco isso que a gente quer experimentar sempre. Mas, afinal de contas, felicidade é alguma coisa, um lugar concreto, uma emoção definitiva ou não é nada disso? Não sei, eu acho que a felicidade é você saber que você está sempre na busca, na direção certa. Mas não é que você vai encontrando, você não encontra, mas ela vai ao longo do caminho, você vai somando, né? Isso é uma felicidade, vai somando acertos, ou quase. Chegamos ao fim de mais um Bloco de Frente com Paulo Miklos e nós voltamos já já com a parte final do programa. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta para o último bloco de frente com Paulo Miklos, que está aqui agora para os anos de Santos dele. Bate bola, jogo rápido. Chegou no gol. Tá Goleiro. pronto ou não? É isso aí. Rock and roll. A minha vida, a vida. Drogas. Nunca mais. Juventude. Quer dizer, eu continuo, várias, né, outros tipos De drogas? Drogas é uma coisa ampla também. Quais são? Tem algumas que eu gosto muito ainda. Bom, mas são... Não as químicas, essas não. Pronto. Entendi. Essa droga... essa droga que eu amo de paixão. Juventude. Eu acho que estado de espírito. Democracia. Uma busca incessante. Políticos. É preciso ter esperança. O maior sonho. Aquele que eu ainda vou sonhar. Você ainda sonha. Ainda sonho. Sonho acordado a maior parte do tempo. Por isso que tem sempre alguém do meu lado falando, foco, foco. Um grande medo. Eu acho que... Não tenho medo da morte, não, mas de perder os entes queridos, de se perder das pessoas que você ama. É um receio, assim. Cinema brasileiro. Um barato. O melhor do mundo. Televisão brasileira. Outra coisa fantástica que é a nossa cara. Você gosta de fazer novela? Adoro novela, adoro assistir novela. Fazer, perguntei. Fazer é difícil. Precisa ter tempo, né? É uma imersão. Meses e meses. Mas eu acho fantástico. E eu acho que... E assistir novela. O Brasil é plugado na novela, né? Futuro. O futuro, eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora. Paulo Miklos por Paulo Miklos. Um cara sincero. Para citar o Lulu Santos. Vai. Eu acho que eu faço as coisas com honestidade. Eu acho que eu sou audacioso, mas eu vou com um desejo de entrega, que eu acho que é o que faz... Eu acredito... Eu tenho muita sorte de principiante do meu lado. A sorte de principiante, aquela coisa que você faz... Pô, você vai tocar essa flauta, por exemplo? Vou. E eu conto um pouquinho com essa... E o seu maior defeito é? Talvez seja isso mesmo, um pouco de dispersão demais. Ou desejar demais. Mas que seja. Continua desejando, Querida. pelo amor de Deus. Obrigada, Que querido. bom. Um beijo nos meninos todos. Beijo.
E a gente se vê no próximo programa. Até lá.